Alergia a camarão ou reação a metabisulfito de sódio. Tropomicina metabisulfito de sódio, enzimas responsáveis pelo desenvolvimento da melanose, ocasionam perdas significativas na indústria pesqueira. Para o controle do aparecimento da melanose, substâncias redutoras tais como sulfitos e derivados têm sido utilizados. Entre os mais usados está o metabisulfito de sódio no Brasil. É comum a utilização do metabisulfito de sódio na embarcação após a captura do camarão. Estes crustáceos são imersos em tanques contendo água com gelo e solução de metabisulfito de sódio, o que ocasiona uma morte mais rápida do pescado e a inibição da melanose. Ostrensky et al. 2017. De acordo com Ostrensky e colaboradores, 2017, a exposição a níveis elevados de metabisulfito de sódio em humanos pode acarretar reações adversas que incluem dores de cabeça, dores abdominais, náuseas, tontura, urticária, angioedema, hipotensão, irritação gástrica local, distúrbios do comportamento, erupções cutâneas, diarreia, choque anafilático e crise asmática nos indivíduos asmáticos sensíveis a sulfitos. Diferente da reação ocasionada pelo metabisulfito de sódio, a alergia a camarão ocorre devido à tropomicina, que é uma proteína importante na contração muscular nos vertebrados e invertebrados. No entanto, quando ingerida a partir de invertebrados, como o camarão, é extremamente alergênica ao ser humano, ocasionando sintomatologia similar à alergia ao metabisulfito de sódio. Isabel Hug et al., 2009. Desta forma, é bastante importante diferenciar qual substância desencadeou dita reação, visto que nem sempre esta é proveniente da matriz alimentícia, podendo ser oriunda de diferentes aditivos. Com o intuito de diminuir reações adversas do uso do metabisulfito de sódio, no Brasil atualmente são estudadas técnicas alternativas como 4-hexilresorcinol em embalagem com atmosfera modificada combinada ao congelamento, Ostrensky et al. 2017. Reação alérgicas com frutos do mar igual pense em alergia por iodo. Quem tem ácido úrico alto no sangue também passa mal ao comer camarão, então evite camarão. Diferencie camarão marinho do camarão fresco capturado na água doce, conhecido popularmente como camarão verdadeiro, camarão da Amazônia ou camarão canela, camarão da Malásia, pitu, ou camarão de água doce. O corpo dos adultos varia desde o castanho claro até um marrom canela carregado. Os machos podem atingir até 18 centímetros e as fêmeas 15 centímetros. Camarões da água doce recém-capturados não contêm metabisulfito de sódio. Já esteve num barco de pesca de camarão? Falando de um barco para pescar camarão. Trabalhei em barcos de pesca de camarão a vida toda. Eu comecei no barco do meu tio, o irmão da minha mãezinha, quando eu tinha uns 9 anos. O Buba era de Bay ou Labatre, no Alabama, e a mamãe dele preparava camarão. Eu sei tudo o que tem para se saber sobre a pesca do camarão. Você tem que arrastar as redes pelo fundo do mar. Num bom dia você pode pegar mais de 50 quilos de camarão. Bom, se tudo correr bem, 2 homens pescando por 10 horas, menos o que gastaram na gasolina. Bom, como eu estava dizendo, o camarão é um fruto do mar. Você pode fazê-lo na brasa, na chapa, assado, sauté, tem camarão ensopado, picadinho, camarão cozido, frito, tem bobó no vapor, tem camarão com abacaxi, tem também com limão, com leite de coco, com pimenta, sopa de camarão na panela, como salada, camarão com batatas, no hambúrguer, sanduíche de camarão. Eu acho que é só isso. We're here in Brazil and we found this Pitu shrimp beer or something. It's 40% alcohol, so it might be shrimp spirit. We don't know, but we're gonna taste it. It looks awful, but here we go. Me first? Yep. Ah, What did it taste like? awful. What's the taste? The taste is like shrimp and a really bitter alcohol. 40%. Oh. Ah, God. Oh, what does it taste like? I don't know. Awful. Ah, Pitu. Pitu. Okay, this is round 2. We tried the P2, but as you saw, we didn't really like it. But we got a lot of tips on how to make the
Caipirinha. Caipirinha. And we're living at a hostel now in Brazil, so we don't have that much equipment, but we've done our best to make the caipirinha. And now let's see if this is better than the first time we tried the... I hope so. I hope so. Cheers. Cheers. You first. It's better. It's better. No, it's a lot better. Yeah? Yeah. A little lemon. With the lemon is good. Yeah. But we still use the P2. P2 that some of you said that weren't that good. Because we are traveling, so we couldn't buy a big bottle, and that was the only thing small we could find. So maybe we should buy some caipirinha at the bar the next time. And if there's anything else that is really special about Brazil that we need to try, comment it down below and we will probably try it out. Yeah. See you. Cheers. Os principais alimentos ricos em iodo são os de origem marinha, ostras, moluscos, mariscos e peixes de água salgada. Leite e ovos também são fontes de iodo. Desde que oriundos de animais que tenham pastado em solos ricos em iodo ou que foram alimentados com rações que continham nutriente, vegetais oriundos destes solos, cavala, peixe, mexilhão, bacalhau das águas profundas, peixe rico em ômega 3 e em vitaminas A, D, e B6 e B12, salmão, merluza, berbigão, pescada, ovo. Também fique atento quando pintar o cabelo e apareça alguma reação na pele, etc. É possível que os produtos para uso rotineiro de tingimento de cabelos tenham, em sua composição, diminutas quantidades de iodo, muito similares àqueles aceitos para sal iodado, 20-60 ppm parte por milhão. O sal é iodado também o sal do Himalaia e tem sal rosa. Quase tudo industrializado possui iodo devido ao sal iodado. Os meios de contraste iodados são substâncias que absorvem os raios X e que se injetam para dar mais contraste aos órgãos que pretendemos ver em imagens especiais, como é o caso das vias urinárias na urografia, artérias do coração na coronariografia ou cateterismo, ou na tomografia, por exemplo. Os meios de contrastes iodados podem originar reações indesejáveis, que se dividem em duas classes. 1. Reações de hipersensibilidade, que podem ser alérgicas ou não alérgicas. 2. Reações tóxicas. As reações de hipersensibilidade podem ser imediatas, ocorrem na primeira ou logo da administração ou tardias, se ocorrem posteriormente segundo a sua composição. Os meios de contraste iodados podem ser iônicos, ou não iônicos. Os primeiros meios de contraste iodados utilizados eram iônicos e de elevada osmolaridade, então produziam reações graves com frequência, 0,1 a 0,4% das administrações, por um mecanismo não imunológico. Com a introdução dos meios de contraste iodados não iônicos de baixa osmolaridade, a incidência destas reações diminuiu consideravelmente. Sintomas: reações imediatas para meios de contraste iodados podem produzir anafilaxia, comichão, urticária, edemas, inchaços. Sintomas respiratórios: reações tardias podem conter exantemas papulares, manchas, babas e borbulhas com vermelhidão, sendo muito raras manifestações graves. Fatores de risco para ter reação: consideram-se pessoas de maior risco para reações aos meios de contraste iodados, aquelas com histórico de reação anterior ou com insuficiência renal, os portadores de várias doenças crônicas, inclusos os que sofrem de mastocitose, proliferação de mastócitos, células inatas, sentinelas do sistema imunológico. https www.fmrposp.br/pbarquivos/diagonal 8012 possuem localização tecidual e marginal a vasos sanguíneos, sendo capazes de responder rapidamente a agentes agressores e sua infiltração na pele e em outros órgãos ou ambos. A patologia resulta principalmente da liberação de mediadores mastocitários, incluindo histamina, heparina, leucotrienos e várias citocinas inflamatórias. Não se consideram fatores de risco alergia ao peixe ou marisco, nem alergia ao iodo, povidona, betadine ou alergia a outros medicamentos iodados ou amiodarona. O iodo corresponde a cerca de 37% do peso molecular do composto, dos quais 10% é desiodado no organismo para a forma livre HTT. PS www.selo.br. Portanto, cada 200 mg de amiodarona contém cerca de 75 mg de iodo orgânico. Quem tem problema de tireoide pode tomar amiodarona. Alta concentração de iodo na amiodarona pode induzir disfunção tireoidiana, hipertireoidismo ou hipotireoidismo em até 36% dos pacientes que fazem uso crônico desta medicação.
Incidência de hipertireoidismo, varia de 2% a 18%, 4 a 12% de hipotireoidismo de 5% a 22%. O diagnóstico inclui os testes cutâneos por picada prick com leitura após 15 minutos, às 24 horas e às 48 horas podem realizar. Se testes com vários contrastes porque existe reatividade cruzada entre vários, e assim consegue-se esclarecer o diagnóstico sobre o potencial esculpado. S também adiantará alguma S alternativa S. Seguras para que o doente possa realizar exames no futuro. Complicações. Felizmente a mortalidade associada é baixa 100,000 reações. Porém, enquanto não for esclarecido o problema, o doente fica contraindicado para a realização de exames com contraste, o que pode ser um problema em algumas condições clínicas. O alergologista pode ajudar. Pesquisa quer profissionais de saúde que ainda perguntam aos pacientes sobre alergias ao iodo ou frutos do mar antes do estudo de imagem. Reavaliem esses protocolos e implementem uma tela de segurança baseada em evidências. O resultado final é que os agentes de contraste ajudam a salvar vidas e devem ser usados quando seguros e clinicamente indicados. Kapusnik-Unner. Outra consequência infeliz da alergia identificada ao iodo igual é que isto pode resultar em atraso no atendimento, ou consumo de esteroides desnecessários antes de um exame de imagem, o que pode causar danos, disse o co-autor do estudo Kapusnik-Unner. Em vez disso, médicos e clientes poderiam determinar o tipo específico de meio de contraste ao qual eles tiveram uma reação adversa no passado e explorar opções para evitar reações ou formulações com ingredientes semelhantes. Ou se dita reação foi realmente devido a outra causa, como uma interação com outro medicamento ou desidratação. Não podemos encontrar nenhum caso documentado em mais de 70 anos de pesquisa em que o próprio iodo fosse responsável pelas reações dos pacientes aos meios de contraste iodados, amiodarona, iodopovidona e outros compostos contendo iodo, disse Wolff, autor principal e farmacêutico clínico. Embora esses pacientes provavelmente tenham reações ao meio de contraste, o iodo provavelmente não foi o responsável. Nem a maioria destas reações atendeu definição de reação alérgica, que requer uma reação imunomediada, como liberação de anticorpos e sintomas com erupção cutânea, língua ou rosto inchados, ou mesmo dificuldade para respirar. 66 a 89% dos médicos costumam perguntar aos pacientes, antes de um exame de imagem, se eles têm alergia ao iodo, ou alergia a frutos do mar ou outros frutos do mar que possam conter iodo. Ditas alergias ao iodo autorrelatadas e não verificadas igual poderiam ser baseadas apenas na reação adversa anterior percebida pelo paciente a um agente de contraste, ou aversão ou intolerância de frutos do mar. Reação alérgica provavelmente causada pela proteína animal e não pelo iodo. Determinar causa precisa da reação do cliente. Os agentes de contraste ou medicamentos contendo iodo garantiria. Compreender riscos solicitando testes alérgicos subsequentes ou uma investigação de outras causas potenciais para a reação alérgica, de acordo com os autores. A pesquisa também valida diretrizes publicadas do American College of Radiology. https://www.acr.org Media CR Philips Clinical Resources Contrast Media PDF, afirmando que alergias relatadas ao iodo ou marisco devem receber corante de contraste sem pré-medicar o cliente com esteroides. Da mesma forma, a Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia declara que o mecanismo de anafilaxia para meios de contraste radioiodados está relacionado às propriedades físico-químicas destes meios e não está relacionado ao seu conteúdo de iodo. Cloridrato de amiodarona é indicado para os seguintes casos: distúrbios graves do ritmo cardíaco, inclusive aqueles resistentes a outras terapêuticas, taquicardia ventricular sintomática, taquicardia supraventricular sintomática, alterações do ritmo associadas à síndrome de Wolff-Parkinson-White. Metabisulfito de sódio é um de um grupo de conservantes conhecidos como sulfitos. É um conservante de alimentos, cosméticos e agente de branqueamento industrial, e um ingrediente na solução de desenvolvimento para cinema e fotografia. 6. Metabisulfito de sódio 6,6, Uric de Osterstock XCH-NG reprodução, batatas fritas congeladas, frutas secas, picles, sucos e vinhos são alguns exemplos de alimentos que contêm metabisulfito de sódio. Esse conservante usado regularmente como antioxidante e inibidor da proliferação de micro-organismos pode causar reações alérgicas, problemas de pele, irritação gástrica e rinite severa em pessoas sensíveis ao composto. Por conta desses riscos, o consumo de alimentos com esse aditivo alimentar não é recomendado para crianças. https://exame.com/casual/5 ingredientes indesejáveis das
Comidas industrializadas /